Olá, estimados alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e na nossa aula iremos discutir o sistema endócrino, tá bom? Ou também denominado como sistema hormonal. De antemão, acho que é muito importante aqui frisar a contribuição muito valiosa do professor Pedro Soares, mediante aí a liberação de artigos, material audiovisual, como também as discussões após nós tivemos aí ao longo do mês de julho, para que eu pudesse fundamentar e sobretudo aqui, aprofundar alguns tópicos aí que eventualmente eu estava um pouquinho confuso, tá? Porque também sou um ser humano e, como eu falei para vocês, eu estou constantemente estudando, tá bom? Então, Pedro, muito obrigado aqui pela contribuição e espero, queridos alunos, que a aula seja aí bastante proveitosa a vocês, tá bom? Vamos lá? De antemão, eu acho que é importante fazer uma pequena recapitulação acerca daquilo que nós havíamos discutido lá no sistema nervoso. O sistema nervoso ele foi conceituado aí como um sistema que ele tem uma função de fazer uma coordenação e integração dos mais diversos sistemas biológicos, tá bom? Havia também dito a vocês que o sistema nervoso ele possui uma ação muito refinada, mas altamente específica e rápida. O sistema endócrino, por sua vez, também tem uma função aí de fazer uma coordenação, uma integração. De certo modo, ele consegue, de certa maneira também, fazer algumas previsões, porque, querendo ou não, ele consegue perceber todo o ambiente físico-químico ao qual ele está ali inserido e, consequentemente, ele vai fazendo aí possíveis intervenções acerca desse meio. Mas em contrapartida, é importante vocês terem em mente que o sistema endócrino ele tem uma resposta muito mais lenta se comparado ao sistema nervoso, tá bom? E além disso, é importante que vocês tenham também aí muito bem claro que o sistema endócrino ele é dotado, ora de glândulas, e essas glândulas, por sua vez, liberarão aí substâncias sinalizadoras, a quais nós denominamos como hormônios, que têm como função principal serem lançadas na corrente sanguínea e, por consequência, atingirem um órgão ou uma célula aí, em especial, a qual nós denominaremos como órgão ou célula-alvo, tá bom? Além disso, vale destacar que as glândulas, como um todo, elas são classificadas em três grandes grupos, a saber se são as glândulas endócrinas, exócrinas e as glândulas mistas, ou também denominadas de afígnas. As glândulas endócrinas, por sua vez, elas são basicamente glândulas que vão secretar substâncias que devem cair obrigatoriamente na corrente sanguínea. As glândulas exócrinas, por sua vez, elas vão lançar aí, secreções que não necessariamente estarão na corrente sanguínea, tá? E as glândulas mistas, por sua vez, são aquelas que ora podem aí secretar coisas para dentro da corrente sanguínea, ora secretam coisas para fora da corrente sanguínea. Mas é importante ainda frisar aqui que toda vez que a gente fala glândula exócrina, o que vem no imaginário comum aí dos alunos que estão ora no ensino médio ou prestando exames vestibulares é que a secreção de uma glândula exócrina obrigatoriamente vai para fora do corpo. E não necessariamente isso acontece. Veremos mais adiante, por exemplo, um exemplo muito clássico é da secreção que acontece via pâncreas. O pâncreas tem aí glândulas exócrinas que liberarão aí o suco pancreático, que tem como função facilitar aí o processo de digestão, e não necessariamente foi uma secreção que saiu para fora do corpo, tá bom? O que acontece é que isso não entrou na corrente sanguínea, mas foi lá para o intestino delgado e participou do processo digestivo. Beleza? Além disso, é importante ter-se em mente que quando a gente pensa em hormônio, o hormônio nada mais é do que uma substância química que tem como função fazer sinalização. Quando vocês ouvirem, lerem a palavra sinalização, entendam como uma substância que vai fazer uma comunicação, ela vai ativar, ela vai, como o próprio nome diz, sinalizar algo. E essa sinalização, amados, ela pode ser, ora, para estimular uma determinada ação,
ora para inibir essa ação. E nesse sentido, esse processo de sinalização aí, mediado por hormônios, obedece aí um mecanismo a qual nós denominamos como feedback. Nossa, feedback é. Esse feedback também ele pode apresentar-se com um outro nome aí, que é bastante recorrente nos exames vestibulares e no Enem, que é o mecanismo de retroalimentação. Que basicamente quer dizer o seguinte: tu pode ter uma retroalimentação positiva, que basicamente é a mesma coisa que estimular, ou tu pode ter uma retroalimentação negativa, que é a mesma coisa que inibir, certo? E nesse sentido, é importante ainda frisar que o hormônio ele consegue sinalizar a tua própria célula que secreta ou produz a falar, ó, eu preciso que tu libere mais, ou beleza, já tem bastante hormônio aqui, tu não precisa mais produzir ou secretar. Então, existe toda uma regulação muito refinada mediante hormônio, mediante todo o ambiente aí a qual está inserido essa glândula ou até mesmo o organismo como um todo, tá bom? E as principais glândulas aqui que a gente tem por bastante recorrência aí nos exames vestibulares são clássicas, né? Ó. Hipófise, tireoide, paratireoide, glândula adrenal, pâncreas, as gônadas. Essas duas aqui, que em especial o pâncreas e as gônadas, perdão, eu vou retomar mais adiante e vocês verão que não é bem, como se fala, endócrinas. Tem aí uma função também que vai surpreendê-los. Então vamos lá. Como que é esse lance aí do mecanismo de feedback ou retroalimentação? Existe aqui uma parte situada no sistema nervoso central chamado hipotálamo. Nós já havíamos discutido acerca dele nas nossas aulas aí de sistema nervoso. O hipotálamo ele libera aí um hormônio a qual nós denominamos como hormônio liberador de gonadotrofina, que basicamente aí é um hormônio aí peptídico que vai estimular uma outra glândula a qual nós denominamos como hipófise. E a hipófise, por sua vez, ela acaba estimulando, produzindo aí dois hormônios a quais nós denominamos como hormônio luteinizante e um outro hormônio que nós denominamos como folículo estimulante. Percebam que esses dois hormônios, tanto o luteinizante quanto o folículo estimulante, eles vão estimular aí duas porções, ó, as células de Leydig ou as células de Sertoli, que vão estar atreladas, ora com a produção de testosterona, ora aí com o processo de espermatogênese, que nós já havíamos discorrido aí em outros momentos nas aulas de gametogênese. Por exemplo, o hormônio luteinizante ele vai estimular as células de Leydig, que vai produzir o hormônio testosterona, que vai, por sua vez, fazer a metabolização da aromatomatose e, consequentemente, tem aí conversão para estrógeno. Percebam que tem todo um feedback aqui de retroalimentação positiva, ou seja, o hipotálamo estimula a hipófise vai liberar aí hormônios que vão estimular ora as células de Leydig ou as células de Sertoli, e por consequência isso daqui vai concominar, por exemplo, na presença de estrógeno. O estrógeno ou estrogênio, se assim preferirem, ele também consegue regular ora a produção de testosterona, ou ele pode atuar lá diretamente a nível de hipófise ou hipotálamo. Vamos supor, tu produziu muita testosterona, há necessidade de ficar produzindo testosterona ao infinito além? Não, né? Porque imagina, tu está produzindo, tu está gastando ATP, e isso aí é, de certo modo, prejudicial se for em demasia. Então, tem-se aqui todo um arcabouço de sinalizações que vão retroalimentar esse circuito aqui. Ora de maneira positiva, ou seja, estimulando, ora de maneira negativa, isto é, inibindo, tá bom? Isso é o exemplo clássico, a qual nós denominamos como retroalimentação, beleza? Além disso, vale se destacar que quando a gente pensa em hormônios, que são essas substâncias sinalizadoras, elas podem ser de três tipos, gurizada. Elas podem ser
de origem proteica, que aí ela vai ter um caráter hidrossolúvel, hidrofílico, tá? Pode ser de característica aí bioquímica esteroidal, ou seja, deriva de gorduras, e por consequência elas serão lipossolúveis, ou seja, vai ter um caráter hidrofóbico. E por fim, tu pode ter aí uma terceira classe de hormônios que nós denominamos como aminas. Por exemplo, a epinefrina ou a tiroxina, que é a T3, T4, que tem aí uma iodação e etc., são também denominados de catecolamidas, tá? Então, existe três classes de hormônios. Hormônios peptídicos, hormônios esteroidais e, por fim, as aminas, perdão, as catecolamidas. Beleza? Como havia descrito a vocês, a glândula exócrina justamente é aquela glândula que vai lançar as secreções fora do sangue, mas não necessariamente elas vão secretar aí fora do organismo humano. Então aí o exemplo clássico que eu havia dado a vocês é o pâncreas exócrino aí que libera o suco pancreático para o intestino delgado, certo? Além disso, eu queria destacar que a hipófise aí é uma glândula que está situada no encéfalo e ela é considerada como glândula mestra. Por quê? Boa parte dos hormônios aí que são recorrentes, que a gente tem contato, ora na literatura científica recorrente ou nos exames vestibulares, são tanto produzidas quanto secretadas ali a nível de hipófise. E além disso, eu queria destacar em especial o hipotálamo, que é justamente uma porção que está situada acima da hipófise e a controla. Então, tanto a hipófise quanto o hipotálamo, eles vão formar um eixo que nós denominamos como eixo hipotalâmico hipofisário, ou seja, como o hipotálamo, perdão, controla a hipófise, se eventualmente tu tiver qualquer disfunção ali a nível de hipotálamo, por consequência tu vai ter aí problemas também na hipófise, tá bom? Então a gente vai ver mais adiante que não necessariamente uma determinada disfunção hormonal esteja atrelada diretamente com a hipófise. O problema pode estar ali atrelado, por exemplo, com um câncer a nível de hipotálamo, tá? Além disso, é importante destacar-se que a hipófise ela é subdividida em duas porções. Uma porção que ela está anterior, que nós chamamos de pituitária ou adenohipófise, e basicamente ela está atrelada aqui com a liberação e produção de hormônios tróficos, ou seja, vão ser hormônios que terão como função fazer uma estimulação, uma alimentação de outros hormônios. E nesse sentido, toda vez que vocês pensarem em adenohipófise, vocês vão ter de pensar que são hormônios que vão estimular outras glândulas a secretar outros hormônios, tá? E além disso, é importante que vocês tenham em mente que, como eu havia dito anteriormente, a hipófise ela é controlada a nível de hipotálamo. Então, nesse sentido, quando ela é estimulada a nível de hipotálamo, ela vai estimular aí outras glândulas a secretarem hormônios. E os principais hormônios a quais são produzidos a nível de adenohipófise são o TSH, que nós denominamos como hormônio tireotrófico, que vai estimular a glândula tireoide. Tu tem aqui o hormônio ACTH, que nós denominamos como hormônio adrenocortinotrófico, que vai estimular as glândulas adrenais, que estão ali situadas logo acima dos rins, tá? Tu tem aí o hormônio folículo estimulante, que vai estimular as gônadas, e tu também tem o hormônio luteinizante, que também atuará ali a nível de gônadas. Em especial, o FSH e o LH, eles são denominados como hormônios gonadotróficos, tá? Eles vão alimentar, eles vão ter uma função trófica a nível de gônadas. Check? Outro detalhe importante a destacar-se aqui é um hormônio chamado beta-lipotrofina, que é um hormônio aí que vai estimular a lipólise. O próprio nome é sugestivo, ó, lise significa quebra, lipo, gordura. E também estimula aí os melanócitos que produzem melanina, além da produção aí de hormônios esteroides e endorfina. Uma coisa legal a destacar-se ainda aqui, que a endorfina aí, ela tem como função fazer inibição de receptores de dor, tá?
Então, por exemplo, quando tu toma morfina, justamente é para inibir aí receptores para a dor, tá? Então vamos lá, brincar aqui um pouquinho com os hormônios. O primeiro hormônio que eu queria que vocês tivessem em mente são dois. Tem o hormônio somatotrófico, que nós também denominamos como somatotropina, ou de crescimento, que ele é denominado como GH ou STH. Somatotrófico ou somatrofina ou hormônio do crescimento é tudo a mesma coisa. E a função aqui está atrelado com a indução e regulação de crescimento, então é um hormônio que vai estar diretamente atrelado com o crescimento aí, e a síntese de proteínas, mitose e por aí vai. Atua a nível ali das cartilagens e crescimento dos ossos, então as metafises que são partes aí dos ossos vão estar atreladas diretamente com a ação do GH. Tecido adiposo, então quebra de gordura, atuação aqui na quebra de lipídios, que vai tornar menos necessário o uso de glicose. Uma coisa muito legal a destacar-se aqui ainda, que quando a pessoa ingere muito açúcar e, consequentemente, ela acaba ficando aí no estado de obesidade, ela acaba inibindo a produção de GH. E boas noites de sono aí acabam estimulando a ação do GH. Uma coisa que é importante destacar ainda aqui sobre o GH é que ele é um hormônio que tem como função também aumentar aí a taxa de glicose, tá? Então ele é um hormônio aqui hipoglicemiante, ele aumenta a taxa de glicose. É uma coisa que já caiu em exames vestibulares e as pessoas aí acabam comendo bola, tá? O GH é um hormônio de vida curta, beleza? Então aí ele dura cerca de 20 minutos. E então é muito importante destacar-se aqui que tanto somatrofina ou o hormônio do crescimento é a mesma coisa, tá bom? E aí, como eu falei com vocês, já é descrito aí na literatura médica que o hormônio do crescimento tem um papel importante não somente aí nesse crescimento estrutural, quanto também aí na questão da diabetes. Então, está atrelado aí com um processo também de regulação a nível de metabolismo, tá bom? Outra coisa legal a destacar-se aqui sobre o hormônio do crescimento é que ele pode também ter alguns efeitos como uma hipossecreção, ou seja, uma baixa secreção de GH, ou uma puta secreção de hormônio GH, que nós denominamos como hipssecreção. Quando tu tem uma hipossecreção, ou seja, uma baixa secreção de hormônio do crescimento, tu tem um nanismo hipofisário. Então aí a pessoa vai ser anã. E a hipsecreção, ela pode ser subdividida em dois contextos. Tu pode ter o gigantismo, que no geral acomete aí crianças, ou um fenômeno que nós denominamos como acromegalia, que acontece geralmente em adultos. É importante destacar-se que o nanismo hipofisário ele é diferente de achondroplasia, que é uma condição genética, tá? Então se uma criança tem aí o nanismo hipofisário, ele consegue atuar mediante ação hormonal e, consequentemente, ela vai crescer normalmente. Diferentemente da achondroplasia, que nós já havíamos discutido lá nas aulas de genética, que é um padrão de herança dominante, na qual o indivíduo aí tem cabeça e tronco normais, todavia os membros superiores e inferiores são curtos, tá? O gigantismo aqui é basicamente num contexto ao qual tu tem uma hipersecreção aí de hormônio GH e a pessoa pode chegar até 2 metros e... Se não me falha a memória, no Guinness Book, a pessoa mais alta tem 2 metros e 52, 2,48, não me lembro ao certo, tá? No geral, está atrelado aqui com um tumor benigno ali a nível de hipófise, tá? E uma coisa legal a destacar-se aqui da acromegalia, que é basicamente quando tu tem uma hiperprodução aí de hormônio GH na fase adulta, tá? E aí, no geral, a pessoa ela tem aí crescimento de algumas regiões do corpo, tipo mão, a face, os pés,
Isso daqui é muito comum, inclusive, em... como que se fala? Em atletas como... Nossa, falei muito errado agora, perdão. Em nadadores, por exemplo. Atletas que... Atletas. Nossa, por que que... Atletas. Nossa, tô com a voz seca, com a garganta seca. Perdão, gurizada. Em nadadores aí que, por consequência, fizeram o uso de GH para aumentar a massa corpórea, eles acabam tendo aí alguns efeitos como uma face mais larga, uma mãozona, pesão e por aí vai, beleza? Tu tem aí a prolactina, que é basicamente um hormônio que está atrelado com a produção de leite materno. PS, prolactina, produção de leite materno. Não necessariamente a prolactina vai ser o hormônio responsável pela secreção do leite materno, tá? Ele, ele faz aí a produção do leite materno, mas ele não está atrelado com a secreção do leite, tá? Então, como que a prolactina ela atua? Ela vai atuar aqui a nível de crescimento e desenvolvimento das glândulas mamárias e também atua ali nos ovários para a secreção de progesterona, que é um hormônio que, por consequência, está atrelado aí com o processo de ovulação, tá? Primeira observação que eu queria destacar aqui para vocês. Por conta aí da atuação sobre os ovários, a mulher não engravida durante a gestação e, consequentemente, acontece aí a amamentação, tá? Então, me perdi aqui um pouquinho. Tá, voltei. O rolê é o seguinte: a prolactina ela vai estimular também lá a progesterona, acontece a nível de ovário, e consequentemente, isso daqui vai fazer com que não aconteça aí ovulação. No contexto ao qual a mulher não engravida durante a gestação, em decorrência aí da produção da progesterona, que vai evitar que aconteça ovulação, tá? E as funções da prolactina em outros seres, como por exemplo as aves, está atrelado com regulação de metabolismo de gordura, reprodução. Nos anfíbios está atrelado com um atraso da metamorfose. Peixes de água doce está aqui com regulação de balanço hídrico, tal. E esses papéis sugerem, de certo modo, que a prolactina está aqui como um hormônio antigo. Então, se a gente for pensar aqui em todo o percurso evolutivo, a prolactina ela tem aí um certo, como que eu posso falar? Uma certa caminhada histórica, tá? E aí, a depender do organismo, ela vai ter funções muito diferentes daquelas que a gente está comumente, como se fala, acostumados, que a gente aprendeu no ensino médio, por aí vai, tá? Outro hormônio bacana que eu queria destacar para vocês é o hormônio melatotrófico. É um hormônio que vai também ser chamado aí de melatrofina. A melatrofina basicamente é um hormônio que está atrelado com a regulação da atividade de melanócitos. E os melanócitos são justamente células que estão na pele, que estão atrelados com a produção de melanina, que consequentemente vai estar atrelada aí com a produção desse pigmento que vai conferir cor à pele, tá? E aí parece que o hormônio melatotrófico também está atrelado com a inibição da fome em mamíferos. Mas aí não é muito bem descrito aqui. É uma hipótese que tem-se aí da ação da melatrofina, tá? Então, de certo modo, o que eu quero que vocês saibam aqui. Como eu havia dito para vocês, tu tem aí glândulas neurosecressoras a nível de hipotálamo. Então, o hipotálamo, ele controla a secreção da adenohipófise, tá? E aí, a adenohipófise, ela vai ter alguns hormônios que são produzidos por ela. Tu tem alguns hormônios que nós denominamos como hormônios de efeito trófico, ou seja, vão estar estrelado com estimulação de outras glândulas. Então, como eu havia descrito, o folículo estimulante, o LH, o TSH e o ACTH. E tem-se aí alguns outros efeitos não tróficos, ou seja, a prolactina e o hormônio melatotrófico, e pode ter aí um efeito tanto trófico quanto não trófico, que é o caso aqui do hormônio do crescimento, tá? Então vamos lá.
Tu tem o hormônio, o FSH e o LH vai atuar ali a nível de gônadas, então os testículos e os ovários. O TSH atua a nível de tireoide. O ACTH atua a nível ali do córtex e da suprarrenal. A prolactina está atrelada com as glândulas mamárias. O MSH, ou melatotrófico, vai atuar sobre os melanócitos. E o hormônio do crescimento, que tem efeitos tanto tróficos quanto não tróficos, atua lá no fígado, ossos e outros tecidos, tá bom? E aí tem uma outra porção da hipófise, a qual nós denominamos como neurohipófise, ou também comumente chamada aí de hipófise posterior, ou seja, porque ela está mais situada na parte de trás. Não produz hormônios. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, pelo amor de Deus. Inclusive, eu já até havia destacado isso daqui na nossa aula de sistema urinário. A neurohipófise não produz hormônios. Ela simplesmente faz o armazenamento e a secreção de dois hormônios que são produzidos pelo hipotálamo. Ou seja, o hipotálamo produz esses hormônios são armazenados na neurohipófise e a neurohipófise que faz a secreção deles, tá? A saber se são a ocitocina e o hormônio ADH, ou também chamado de vasopressina. A ocitocina é justamente o hormônio que vai atuar ali a nível de musculatura lisa do útero, que vai estar atrelado com contração ali no momento do parto. Existem outros hormônios também atrelados no momento do parto, mas o principal aqui é a ocitocina. E uma coisa legal ainda a destacar sobre a ocitocina, que a ocitocina é justamente o hormônio que literalmente apaga da mente da mulher a dor do parto. Pois é. Toda mulher aí que já teve filho naturalmente fala que é uma dor desgraçada. Mas a mulher vai lá e bazinga, engravida novamente e tem parto natural. Isso daqui acontece porque a ocitocina ela consegue atuar também como uma amnésia do processo do parto. Por isso que as mulheres acabam aí gestando em outras ocasiões, tá? E além disso, a ocitocina ela atua ali a nível das células mioepiteliais da mama. Ou seja, quando a prolactina produz o leite, a ocitocina ela também acaba estimulando aí a ejeção do leite. Ou seja, prolactina produz, ocitocina secreta, tá bom? E aí tem uma observação muito legal a fazer-se aqui. Primeiro, que o ato de sucção, ou seja, o ato do bebê mamar, é justamente o estímulo necessário para que o leite saia. Ou seja, então tem um efeito aí da sucção mais a ocitocina. A sucção mais a ocitocina são justamente os dois elementos necessários para que haja aí a ejeção do leite, tá? Pontadas durante a amamentação podem ocorrer, visto que durante tal ato há estimulação para a produção do hormônio, que causa aí as contrações uterinas, tá? E aí, como eu havia dito para vocês, também é um hormônio que a gente chama de hormônio do amor. Ao pegar o bebê no colo, há estimulação aí para a liberação de ocitocina. É um fenômeno assim muito bonito, tá? E aí tem-se um outro hormônio também que é ali armazenado e secretado, que é a vasopressina ou hormônio antidiurético. Aonde que ele atua? Como eu havia descrito para vocês lá na aula de sistema urinário, é no ducto coletor, ou também chamado de ducto principal, e no túbulo contorcido distal. A função basicamente é fazer o processo de reabsorção de água. E como eu havia descrito a vocês, o mecanismo é bem simples. Ele vai aumentar a permeabilidade aí para a reabsorção de água lá no túbulo contorcido distal ou no túbulo coletor. E ele se liga a moléculas receptores, levando aí um aumento temporário do número de aquaporinas, que são aquelas proteínas de membrana que vai fazer aí a entrada de água para dentro da célula, tá? Então o ADH ele também promove a vasoconstrição, para que não haja saída de água. Como havia descrito em outros carnavais,
Se você bebe muita água ou ingere muito álcool, tu acaba inibindo aí a ação do ADH, tá? Ingestão de bebidas alcoólicas acabam desidratando aí. Por quê? Inibindo o ADH, haverá maior perda de água na urina, então ela acaba ficando mais diluída. E no dia seguinte aí pode haver o fenômeno denominado como ressaca em decorrência aí de uma sede extremamente intensa e cefaleia, tá? E aí tem um problema clássico que nós já havíamos descrito em outros momentos, que é a diabetes insípida, que é um problema que está atrelado com a produção de hormônio antidiurético. O rim acaba não tendo sensibilidade a esse hormônio e, por consequência, você vai ter aí uma sede assim fodida em decorrência disso. E você acaba mijando muito. Tu acaba urinando muito em decorrência dessa função aqui, dessa disfunção do ADH. Muito bem pontuado aqui, queria destacar também que existe aí alguns relatos que acontecem algumas mutações a nível das aquaporinas, que são justamente essas proteínas na membrana lá da célula, e consequentemente isso acaba inibindo aí a reabsorção de água, tá? Então como que acontece esse rolê aqui? Você tem aí vários osmoreceptores, ou seja, são receptores que estão distribuídos ao corpo que vai perceber como está a osmolaridade, tá bom? E esses osmoreceptores aí, eles desencadeiam a liberação do hormônio antidiurético a partir da neurohipófise, tá? A neurohipófise aí libera o ADH que vai lá nos rins e faz aí um intenso processo de reabsorção de água, o que acaba reduzindo a osmolaridade no sangue. A osmolaridade ficando normal, aumenta aí, e aí, consequentemente, tudo volta ao normal, tá? O hipotálamo ele vai gerar sede e a ingestão de água reduz a osmolaridade do sangue. Então, existem várias funções aí nesse processo de regulação, tá bom? Então, de maneira muito simplória, vale destacar que o hipotálamo ele produz tanto o ADH quanto a ocitocina. Todavia, esses dois hormônios são armazenados a nível de neurohipófise e a neurohipófise, além de armazená-los, também os secreta, tá bom? Outras glândulas importantes são a tireoide e a paratireoide. A tireoide ela produz aí três hormônios, o T3, o T4 e a calcitonina, que é basicamente o hormônio que vai fazer aí a captação de cálcio do sangue, vai levar para dentro dos ossos e por aí vai. E tem seus paratireoides que liberam um hormônio ao qual nós chamamos de paratomônio ou PTH. O paratomônio é justamente o hormônio que vai ter uma ação a nível dos ossos de maneira a liberar cálcio aí para a corrente sanguínea, tá bom? Uma coisa bacana destacar-se aqui sobre as paratireoides é que elas estão em quatro, tá? São 4 glândulas que elas estão localizadas na parte posterior da tireoide. Sobre os hormônios aí atrelados com a tireoide. Basicamente, esses hormônios eles precisam de iodo aí para fazer tanto a produção de T3 quanto T4. Ah, professor, mas quem é mais ativo aí na corrente sanguínea? T3, tá? Boa parte do T4 ele acaba sendo convertido em T3. Como o iodo aí no organismo é empregado para a produção de hormônios tireoidanos, as formas radioativas desses elementos são usadas aí para fazer a detecção de imagens na tireoide. Então, é importante destacar-se aqui de maneira muito simplória, direto e reto para vocês nos exames vestibulares, que o T3 é o hormônio em maior quantidade. Os hormônios tireoidianos têm uma função de regulação metabólica, ou seja, eles aceleram o metabolismo, induzem aí transcrição, tradução, síntese de bombas, síntese de proteínas. Bombas entendam como, por exemplo, a bomba de sódio e potássio. Atuam aí na geração de calor, então está atrelado com a regulação de metabolismo basal. E, sobretudo, é um hormônio que depende obrigatoriamente de iodo,
tá? Então tu precisa desse sal mineral aqui para que a tireoide consiga funcionar adequadamente. Por isso que aí o famoso sal de cozinha tem também iodo complexado para que aconteça uma ingesta adequada de iodo, tá bom? Como que funciona aqui a resposta ao frio? Por exemplo, você tem uma exposição ao frio, essa exposição ao frio ela vai estimular o hipotálamo ele vai liberar um hormônio aí que vai estimular a hipófise anterior, que vai liberar um hormônio que vai estimular a tireoide, e a tireoide libera o hormônio T3. O TSH, vale destacar ainda, ele, que é o hormônio estimulador da tireoide, ele é inibido pelos próprios T3 e T4, ou seja, quando tem muita quando tu tem muito T3 ou T4, ele próprio, esses dois próprios hormônios aí, eles acabam falando, ó, hormônio estimulador da tireoide, tu não precisa mais estimular a tireoide porque já tem aqui uma quantidade aceitável, estamos de boa na lagoa, tá? Então consegue fazer um mecanismo de feedback ou retroalimentação, tá bom? Assim, nem sempre a redução da produção do hormônio estimulante da tireoide está relacionada aí com hipotireoidismo, tá bom? E quais são os principais problemas que podem aparecer aí nos exames vestibulares atrelados com a tireoide? Primeiro é o bócio, que é basicamente o aumento da tireoide, que é em decorrência da carência de iodo. Pessoas que têm carência de iodo acabam tendo aqui o bócio, que é um aumento da tireoide. E, consequentemente, tu tem uma baixa produção tanto de T3 quanto de T4, e esses dois hormônios eles acabam não inibindo o hormônio estimulador da tireoide, fazendo com que a glândula receba estímulos massivos aí do hormônio estimulador da tireoide e acaba crescendo ali muito loucamente, justamente para tentar aí compensar a falta de iodo. Como eu havia descrito anteriormente, aqui no Brasil, por exemplo, o sal de cozinha ele é iodado, ou seja, é obrigatório por lei que tenha aí essa complexação de iodo para que consiga suprir essa carência aí nutricional de iodo, tá? Como eu havia descrito a vocês, o hormônio T3 e T4 ele retroalimenta o TSH, tá? Controlando aí a secreção por consequência de T3 e T4, beleza? E vamos lá, só olhando, dando uma olhadinha aqui bem basicona sobre o que é hipotireoidismo e o que é hipertireoidismo. Hipotireoidismo nós denominamos como uma baixa secreção de hormônios tireoidianos. Então tu tem aqui basicamente o cretinismo que acontece geralmente em catarrentinhos, crianças, e tu tem a tireoidite de Hashimoto, que acontece tanto em crianças quanto adultos. E o hipertireoidismo aqui é o bócio oxotamínico. Oh, caramba. É o bócio exo-oftálmico, perdão. Sempre confundo para falar esses nomes aí. Desculpas. O que aí vai caracterizar aqui o hipertireoidismo? Uma doença de Graves, ou seja, tu tem a exoftalmia, que é basicamente aquelas pessoas que têm os olhos muito esbugalhados, os olhos saltados para fora, tá? Geralmente é uma pessoa que tem muita produção de hormônio tireoidiano, geralmente a pessoa é muito alta, magra, e isso daqui decorre aí da alta elevação da produção de hormônio estimulador da tireoide, ou a presença aí de um nó na glândula tireoide, tá? A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, tá? Então, tu tem o que é uma doença autoimune? É um momento ao qual o sistema imunológico ele acaba voltando-se contra o próprio corpo, tá? Então, o que acontece? Tu tem a produção aí de anticorpos que vão atacar a tireoide, levando aí uma baixa produção de hormônios, desacelerando o metabolismo, o que vai causar fadiga, letargia, ganho de peso muito fácil e etc. E também pode estar também atrelado com alguns problemas de desordem mental, tá? A pessoa fica muito irritada. A pessoa fica mais lenta também, etc.
Cretinismo, basicamente, está atrelado aí com problemas de desenvolvimento, principalmente cerebral, gera cansaço, problemas de desenvolvimento, movimentos lentos, letargia e por aí vai. E observação, hiperfunção, pessoa come muito e ainda assim é magra. E a hipofunção vai causar aí uma pessoa que pode até comer pouco, mas vai engordar com muita facilidade. Isso daqui é uma visão geral. Existe aí pessoas que podem, por exemplo, ter uma hiperfunção e serem gordas, tá? Não necessariamente isso aqui é uma regra para 100%, tá? Vamos lá comentar sobre a calcitonina e o paratormônio. São dois hormônios que têm funções opostas, então são funções antagônicas. Como que funciona esse turnover ou essa reciclagem de cálcio? Basicamente, tu pode ter aí a calcitonina, que é um hormônio produzido pela tireoide, que necessariamente vai fazer o quê? A ingestão de cálcio ela pode estar atrelada aqui com uma reabsorção para o líquido extracelular e vai se depositar lá nos ossos, tá? E por aí vai. O paratormônio, por sua vez, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que haja uma reciclagem, ou seja, tu vai estimular aí os ossos, tá? A liberar o cálcio para a corrente sanguínea, tá? Então, o que vocês precisam saber? Quando a gente pensa em calcitonina e paratormônio, eles vão ter funções aí antagônicas, ou seja, enquanto um está fazendo depósito de cálcio, ou seja, diminuindo a quantidade de cálcio no sangue, o outro vai aumentar a quantidade de cálcio no sangue. Porque o cálcio vai estar atrelado aí com uma porrada de processos fisiológicos, coagulação, vai estar atrelado com alguns transportes de substâncias para dentro das células e por aí vai. Então é importante que tu tenha um aporte aí de cálcio adequado na corrente sanguínea, tá bom? Então como que é a função aqui? A calcitonina, basicamente, como eu havia descrito para vocês, ela é liberada lá na tireoide pelas células C, só para um detalhe aqui molecular. Então a tireoide ela libera a calcitonina vai estimular aqui a deposição de cálcios nos ossos. Quando tu tem uma diminuição da quantidade de cálcio na corrente sanguínea, tu sinaliza as paratireoides que acabam liberando aí o hormônio paratormônio. O paratormônio ele vai estimular a liberação de cálcio dos ossos para o sangue. E, consequentemente, tu aumenta aí o cálcio na corrente sanguínea, que, consequentemente, vai estimular a tireoide, que vai liberar a calcitonina vai depositar cálcio nos ossos e por aí vai. Então, é um mecanismo aqui cíclico. Tudo depende aí da concentração do gradiente de concentração de cálcio na corrente sanguínea, tá bom? Então vamos lá. Novamente aqui, outro fluxograma para ficar bonitinho. Tireoide produz mais calcitonina, aumenta a deposição de cálcio nos ossos, diminui a absorção de cálcio ali no intestino, diminui a absorção de cálcio nos rins, e consequentemente, num contexto ao qual acontece a diminuição aí desses níveis de cálcio na corrente sanguínea, estimula a paratireoide, as paratireoides liberam paratormônio vai estimular a saída de cálcio aí dos ossos, vai aumentar a absorção de cálcio pelo intestino e diminuir a eliminação de cálcio aí pelos rins, tá bom? Um detalhe bacana de destacar-te ainda, por fim, é que a calcitonina ela inibe a atividade dos osteoclastos, ou seja, são células aí dos ossos que vão estar atreladas com destruição, e o paratormônio ele estimula a atividade dos osteoclastos, tá? E na fase adulta, a produção de calcitonina é muito baixa, sendo sua função realizada aí por hormônios sexuais, como por exemplo a testosterona nos homens e o estrógeno nas mulheres.
Uma coisa muito importante, inclusive, que isso daqui caiu nos exames vestibulares, o professor Pedro até havia comentado comigo, é, que geralmente a gente pensa o seguinte, calcitonina é um rolê que vai atuar, perdurar por toda a vida, e não necessariamente. Tu tem uma atividade muito alta de calcitonina durante a infância. Na fase adulta, isso daqui acaba sendo, de certo modo, muito menor, e quem vai assumir essa função aí são os hormônios sexuais, tanto a testosterona quanto o estrógeno, tá bom? E esses dois hormônios aí, de maneira análoga à calcitonina, promovem a redução das atividades dos osteoclastos, tá bom? Por fim, vamos lá para outra glândula, que agora é o pâncreas endócrino. Lembrando que um pâncreas também aí pode ser também uma glândula exócrina. Então, por isso, o pâncreas é uma glândula denominada como glândula mista. Basicamente, o que ela vai produzir? Glucagon, insulina, somatostatina e o polipeptídeo pancreático. A gente vai comentar aqui basicamente dos principais. Vamos lá. Somatostatina é um hormônio também que é produzido lá no hipotálamo e no intestino e regula principalmente as atividades tanto do glucagon quanto da insulina, tá? E o polipeptídeo pancreático vai estimular a secreção gástrica. Já havíamos falado do PIP em outra ocasião, tá? Mas vamos para o que é importante aqui de fato mesmo. Insulina e glucagon. São que são mais recorrentes aí nos exames vestibulares. Insulina, qual que é a função dela? Reduzir a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Simples. Como que ela vai funcionar? Vai estimular tanto o fígado quanto o músculo esquelético e o tecido adiposo a fazer aí a captura de glicose para dentro desses órgãos ou células alvos, tá? E outras funções também que podem estar atreladas com a insulina é o processo de glicogênese, e lipogênese. O que significa glicogênese e lipogênese? Glicogênese é justamente a produção de glicogênio, ou seja, é você pegar essas moléculas de glicose e estocar elas sob a forma de glicogênio, que é um polissacarídeo de função energética e a gente acaba reservando ele aí, tanto no fígado quanto no músculo esquelético. E o processo de lipogênese é a produção de lipídios mais complexos, tá? E a insulina também ela acaba permitindo aí a entrada de ácidos graxos e aminoácidos nas células, auxiliando também o processo de síntese proteica. Então a insulina, muito aquém de fazer redução de glicose, esses processos aí de reserva energética, também está atrelado com o processo de síntese proteica, tá? O glucagon, por sua vez, é um hormônio que vai fazer tudo ao contrário, ou seja, aumenta a taxa de glicose aí no sangue, então é um hormônio hiperglicemiante. O alvo principal aí é a nível de fígado, então vai estimular um processo de glicogenólise ou gliconeogênese. O que significa glicogenólise? O que significa gliconeogênese? Simples, pessoal. A glicogenólise é justamente a quebra do glicogênio em moléculas menores aí de glicose. E a gliconeogênese é justamente você pegar todo o aparato aí de substâncias, por exemplo, proteínas ou gorduras, e por aí vai, e estimular isso aqui tudo a nível de metabolismo para converger aí na produção de glicose, e essa glicose é liberada na corrente sanguínea, tá bom? Demais tecidos não sofrem ação do glucagon. O principal alvo dele é justamente o fígado, tá? Na glicemia atua apenas o glicogênio hepático e o músculo é estimulado aí pelas próprias fibras, para suprir a demanda energética. Uma coisa bacana destacar-se aqui é o seguinte. Quando a gente está pensando na ação do glucagon, basicamente ele vai atuar no glicogênio hepático. Por quê? O glicogênio muscular, da musculatura esquelética, ele acaba ficando aprisionado. Tu tem ali uma fosfatação na molécula de açúcar e você acaba aprisionando a própria glicose dentro do músculo. O músculo ele é extremamente egoísta. Ele fala, não quero liberar glicose para a corrente sanguínea, ela vai ficar aqui, foda-se. E aí quem vai fazer o rolê acontecer é o fígado, tá?
E aí, como que é o metabolismo aqui? A insulina é num contexto ao qual você tem muita glicose na corrente sanguínea, vai estimular o pâncreas vai liberar a insulina ali vai estar atrelado com um processo aí de armazenamento de açúcar, tá? E aí, quando você tem uma baixa na glicose, entra aí alguns hormônios. Além do glucagon, tu tem a ação da adrenalina e do cortisol, tá? Que aí vai estar atrelado justamente com a quebra do glucagon e também do glucagon não, perdão, queridos, do glicogênio, desculpas. E o processo de gliconeogênese, que é justamente pegar lactato, piruvato, glicerol, aminoácidos e transformar em glicose, tá bom? E aí vamos brincar um pouquinho ainda sobre a diabetes mellitus. A diabetes ela pode ser de dois tipos, ela pode ser diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2. Como que funciona aqui? Em um indivíduo sadio, o pâncreas vai liberar a insulina se liga aqui no receptor de insulina, vai estimular a célula a liberar uma molécula que a gente chama de GLUT4, que é um transportador de glicose, no qual a glicose se liga e entra para dentro da célula, bonitinha, de boa na lagoa. No contexto ao qual você tem a diabetes do tipo 1, o pâncreas ele não tem a liberação de insulina e, consequentemente, você não tem essa captação aqui de glicose, tá bom? Todavia, no contexto da diabetes mellitus 2, o que acontece é o seguinte: tu tem aqui a liberação da insulina, todavia ela não consegue ser ligada aqui ao seu receptor e, consequentemente, não tem a expressão aqui dessa proteína chamada GLUT, que é o transportador de glicose. De maneira mais simplória, o que eu quero que vocês saibam. A diabetes do tipo 1, ou também denominada como diabetes juvenil, é justamente aí cerca de 5 a 10% dos casos, é uma doença autoimune, tá? Está atrelada aí com a deficiência da produção de insulina e os doentes necessitam aplicar insulina constantemente. Todavia, a diabetes do tipo 2 ela é conhecida aí como a diabetes tardia. É aquela que está aí mais recorrente, boa parte dos casos é a diabetes do tipo 2, é uma deficiência na expressão de receptores para a insulina, ou seja, você tem uma resistência insulínica e, consequentemente, esses receptores não conseguem reconhecer o hormônio aí da insulina. E, consequentemente, você tem a resistência à insulina e não há necessidade aqui de fazer a aplicação de insulina. Em ambos os casos, a hipoglicemia é um fator comum, ou seja, você vai ter muito açúcar na corrente sanguínea. E aí você vai ter um contexto que nós denominamos como poliuria, ou seja, muita urina. Você vai ter muitos episódios aí de urina, tá? Então a pessoa vai urinar muito. E nessa urina você tem aí a glicemia. Você vai ter muita quantidade de açúcar na urina da pessoa. Consequentemente, as pessoas que têm diabetes, elas têm problemas em cicatrização. Muita glicose no sangue acaba afetando as células circulantes, sobretudo os leucócitos e também alguns fatores de coagulação. E, consequentemente, pessoas, se ela tiver uma lesão aí na pele, o processo de coagulação, cicatrização acaba sendo comprometido em decorrência desse excesso de glicose, tá bom? Outra glândula importante aqui são as adrenais, ou também chamadas de suprarrenais. Como que elas funcionam? Elas vão liberar aí alguns hormônios bonitinhos, dentre os quais quero destacar esses. O primeiro é a aldosterona, que nós chamamos de mineral corticoide, é um esteroide, tá? Aumenta a reabsorção de sódio e, consequentemente, aumenta a excreção de potássio. Ou seja, tu reabsorve muito sódio, tu excreta aí muito potássio. E aí você tem uma doença chamada doença de Addison, que é justamente uma deficiência na produção de aldosterona. Lembra-se que eu havia comentado com vocês lá na aula do sistema urinário
do sistema renina, angiotensina, aldosterona? Pois é. É justamente esse hormônio que vai fazer aí a reabsorção de sódio e, consequentemente, aumenta também a reabsorção de água, tá bom? Esse aqui é a produção do cortisol, que é um glicocorticoide, que basicamente é um hormônio que vai estar atrelado com o aumento de concentrações de glicose, ácidos graxos e aminoácidos no sangue. Estimula a gliconeogênese, estimula o apetite, apresenta-se com concentração mais elevada pela manhã, aumenta a reabsorção óssea e reduz a absorção de cálcio, é um anti-inflamatório imunossupressor, tá? Então, pessoas aí que estão no contexto de uma inflamação, elas estão aí cortisol, corticoides, né? E elas viram um bolo fofo. É o caso da famosa hidroclorotiazida, né? O famoso medicamento aí que o pessoal está falando que faz milagres na Covid-19, que não faz porra nenhuma, tá, gente? E elevadas altas taxas de cortisol têm uma relação com o humor. Vou contar um caso em especial aqui para vocês. Eu tenho problema com cortisol. Eu sou uma pessoa muito estressada. Quem é meu aluno sabe que eu sou meio cavalo em decorrência do cortisol. Mas peraí, só fazer uma ressalva. Eu não trato nenhum aluno mal, mas eu não sou uma pessoa muito paciente e eu tento me segurar, mas eu sempre estou com problema com cortisol, tá? E uma observação importante, o uso aqui de cortisona pode levar a um aumento aí do apetite, ocasionando aí um peso da pessoa. A pessoa acaba ficando mais inchadinha, tá? Você tem aqui os andrógenos, que aí você tem aqui um hormônio que nós chamamos de DHEA, dehidrohipioadenosterona, que é um hormônio sexual que não é produzido aí pelas glândulas sexuais, pelas gônadas. A produção acontece lá nas adrenais e pode se converter tanto em testosterona quanto estrógeno, tá bom? Então, o hormônio sexual não necessariamente é produzido somente em gônadas, tá? Você tem a produção aqui da adrenalina, que é uma catecolamida. Adrenalina, ou também pode ser chamada de epinefrina, ou noradrenalina, que pode ser também chamada de norepinefrina, está atrelada aí com relação de luta ou fuga, tá? Promove constrição de vasos, tá? Aumenta a glicemia, frequência cardíaca, pressão arterial, respiração, broncodilatação, dilatação da pupila, por aí vai. A drona, uma coisa bacana de destacar-se é que a noradrenalina é uma precursora da adrenalina e é liberada primeiro, pois leva algum tempo aí até a adrenalina ser formada. Contudo, é fundamental para que ocorra aí a ação da adrenalina por ser mais potente, tá bom? Então, tu libera primeiro a noradrenalina, ela acaba sendo convertida em adrenalina e ela precisa ser liberada primeiro para que a gente tenha uma resposta mais potente. Check? E eu vou terminar essa aula confiando em Deus. Esse hormônio, esse aqui é um slide bacana para vocês terem um panorama geral aí dos hormônios produzidos lá pelas suprarrenais. E as gônadas, por fim, são os órgãos aí que vão liberar os hormônios sexuais. A testosterona é produzida lá nos testículos, está atrelada aí com crescimento ósseo, muscular, testicular, tá? Responsável por caracteres sexuais secundários. E uma observação importante, os testículos são glândulas mistas, porque além dos hormônios, elas também liberam espermatozoides, ou seja, libera algo fora da corrente sanguínea, tá bom? E os ovários liberam os estrógenos e as progesteronas. Os estrógenos estão atrelados aqui com maior crescimento ósseo, aumenta o HDL, reduz o LDL, já comentamos disso lá nas nossas aulas de bioquímica celular e colesterol, e também está atrelado aqui com os caracteres sexuais secundários femininos, mama e por aí vai. A progesterona aumenta a vascularização do endométrio e aumenta aí os alvéolos das mamas, tá bom? E por fim, a última glândula aqui que merece destaque é a pineal, que vai liberar um hormônio chamado melatonina. Geralmente esse hormônio ele é liberado aí durante a noite, na ausência de luz,
E uma coisa bacana a destacar sobre a melatonina é que é um hormônio que geralmente está atrelado aí com o sono, mas não tem nada a ver com isso, tá, gente? A melatonina ela é um hormônio que vai regular o ciclo circadiano, ou seja, a percepção de dia e noite. E uma outra coisa legal a destacar-se ainda sobre a melatonina é que parece que ela tem uma regulação sobre os demais hormônios e, sobretudo, sobre a imunidade. E eu não coloquei aqui na projeção dos PowerPoints, mas tem um outro hormônio que é bacana a gente destacar, que é produzido pelo rim, que é a eritropoetina, que é um hormônio que está atrelado justamente com a estimulação lá na medula óssea de eritrócito, ou os famosos glóbulos vermelhos, tá bom? Peço desculpa pela aula ter ficado longa, mas é muito assunto, tinha muita informação para dar. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Fui! Ah, PS, deem um joinha e comentem aqui no vídeo, tá bom?